Queridos filhos e filhas, nosso Senhor no Evangelho que acabamos de escutar nos fala sobre algo que tem mudado a vida do homem moderno: a ganância e a cobiça. Por causa da ganância e da cobiça, homens, irmãos e irmãs uns dos outros, porque todos são filhos de Deus, têm se machucado, tem um passado o outro para trás. Quantas vezes as pessoas, por causa do acúmulo dos bens, acham que são melhores do que os outros, acham que são os primeiros. Nosso Senhor disse: atenção, tomai cuidado por causa da ganância. A ganância transforma o coração humano, deixa de ser simples para ser um coração apegado. Um coração que se apega a bens materiais e mesmo a pessoas de forma forte é um coração que não abre mais espaço para Deus. Onde existir um coração apegado, aí não haverá lugar para a virtude, para o amor, para a verdade, porque o coração já está cheio de tantas coisas e por isso não há espaço para que Deus ali possa habitar. Nosso Senhor vai fundo nesta questão. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. E o que temos visto hoje? Exatamente isto: homens e mulheres que vão atrás, sem demora, de coisas, de bens, e acham que quanto mais acumularem, mais estarão satisfeitos, mais serão felizes. E vemos pessoas com muitos bens, mas tantas vezes muito tristes. Não consiste na abundância de bens a felicidade do homem, mas sim na realização daquilo que ele é, filho de Deus. O homem moderno tem perdido a identidade de filho de Deus, tem a cada momento colocado máscaras, verdadeiras roupagens, a cada maquiagem, a cada roupa nova, a cada carro, a cada casa, a cada bem, a cada coisa, às vezes tão supérflua, que nós vamos acumulando na nossa existência, vamos talvez nos transformando naquilo que Deus não gostaria que fôssemos. Um dia nós estaremos desnudos, assim como no paraíso. Não haverá mais folhagens para nos cobrir. Estaremos diante de Deus como somos, sem máscaras, sem subterfúgios, sem roupagens, como somos. O homem moderno tem medo de ser aquilo que é e pensa que, acumulando coisas, tendo coisas a mais ao seu redor, ele vai ser diferente dos outros. É uma grande trapaça. Nós estaremos trapaceando com a vida, estaremos moldando uma coisa que somos, mas na verdade não somos. O que há por detrás de cada um de nós? O que está por detrás de um coração? O que está por detrás de tantos bens que temos? O Eclesiástico já nos alertou: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O mundo moderno tem se enchido de vaidades. É claro que nós aqui fazemos distinção entre cuidar do corpo, cuidar das coisas que são nossas. Ter cuidado é uma coisa, ter zelo é uma coisa, cuidar de si é uma coisa, cuidar da boa aparência é uma coisa, mas se apegar de uma maneira desmesurada a tais coisas, isso é doentio. Quantas pessoas que passaram do limite e se transformaram e acham que hoje são melhores, mas na verdade se esqueceram de quem são. Hoje, quantas pessoas se exercitam nas academias, fazem inúmeras plásticas, acumulam bastante bens, mas nada disso vai fazê-las ser diferente do que são. Se um coração não muda, se uma alma não muda, se uma pessoa não é alguma coisa, não será o caráter dela que será mudado por aquilo que ela tem. É até o contrário: quanto mais se acumula bens, mais as pessoas estão à mercê de ter o seu caráter acabado por causa do dinheiro, por causa da vaidade. Nós vemos e assistimos no Brasil quantas pessoas que deveriam estar sendo as nossas representantes e fazem dessa representação um momento de acúmulo de bens. Quantos políticos mal intencionados, quantos lugares, quantas associações roubam dos pobres.
esta ação certamente clama aos céus. Nosso Senhor deseja que sejamos homens e mulheres novos, segundo Ele, como nos disse São Paulo na segunda carta: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar o que está alto. Mas quantas vezes, irmãos e irmãs, estamos na baixeza, achamos que o que temos, aquele título que estamos buscando, de que aquele aplauso que buscamos, que isso daí somos nós. Tudo passará, esta vida passará, as coisas passarão, as pessoas também passarão. E o que vai ficar? Por isso, então, devemos nos perguntar: o que é prioridade hoje na nossa vida, na nossa existência? Quais são as prioridades que colocamos na nossa existência? Deus está em primeiro lugar, como deve ser? Amamos e valorizamos a nossa família, as amizades que temos, o dom da nossa própria vida? Valorizamos a cada momento de milagre que Deus nos dá, de encontro, de pequenas que são grandes alegrias? Às vezes não valorizamos o dia a dia e deixamos passar tantas graças da parte de Deus. Irmãos e irmãs, é necessário ter atenção, como disse Jesus. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, cobiça, que desfigura o coração humano. Nós devemos ser homens e mulheres novos, segundo aquilo que Jesus quer. Uma vida simples, uma vida mais despojada, nos faz ser pessoas livres. Jesus era uma pessoa totalmente livre, porque não se apegava a bens nem a pessoas. Por isso, ele era altamente livre. Hoje temos visto homens e mulheres, adolescentes, jovens, escravos de uma cultura do lazer, escravos de uma cultura do material, escravos de uma cultura do passageiro rápido, do descartável. Nosso coração deve pensar que isto é que é passageiro, estas coisas passarão. Nós não podemos estar apegados a tais coisas. Um coração desapegado é o que Deus quer de nós. Como nós devemos nos reeducar. Nós estamos vivendo num mundo onde vamos construindo sempre mais apegos e cada vez mais desmesurados. Deus nos quer libertos, Deus nos quer livres para amá-lo, livres para segui-lo. Hoje nós estamos iniciando também nas comunidades católicas, no mês de agosto, o mês das vocações. A palavra vocação significa chamado, chamado de Deus, resposta do homem. Deus sempre nos chama, mas nem sempre o homem responde. Nós temos nas vocações as chamadas vocações específicas, são vocações especiais e vocações gerais na igreja. As vocações específicas são aquelas que vão surgir na nossa vida, que serão o estilo da nossa vida. A vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação do leigo consagrado, a vocação do missionário, do monge, a vocação do freio, enfim, essas são vocações específicas. E também existem as vocações gerais, tão importantes na nossa comunidade: aquele que lê, aquele que salmodia, aquele que é catequista, aquele que trabalha na equipe de acolhida, aquele que é do Ministério de Música. Enfim, são vários ministérios, chamamentos que Deus nos dá na comunidade cristã. Deus está sempre nos chamando, mas nós não estamos respondendo como devíamos. Quantas necessidades na nossa comunidade, mas poucos são aqueles que respondem sim. Nosso Senhor vai nos cobrar disso. Nós muitas vezes cruzamos os braços e achamos muito cômodo ficarmos sentados esperando que outros façam por nós. Mas não pode ser assim. O chamado de Deus, ele nos vincula a fazer, não a esperar. Deus nos capacita. Não adianta entrar com essa história: eu não sei, eu não aprendo, eu não sei como se faz, não tenho capacidade. Deus faz a obra, desde que encontre um coração amoroso. A maior pobreza do ser humano, como nos
nos lembrava a Madre Teresa de Calcutá, é a pobreza de Deus, é não ter Deus. Se nós temos Deus, podemos tudo podemos. Mas quem não tem Deus não conseguirá fazer absolutamente nada perfeitamente. Ainda que tente, com seus esforços, com seu suor, não será perfeito, porque Deus não está ali colocando sua bênção, sua graça. É necessário, irmãos e irmãs, darmos sim ao chamado de Deus. Nesse primeiro final de semana, lembramos da bela vocação específica, a vocação do Padre. Hoje, exatamente, dia de São João Maria Vianney, é dia do Padre. Rezamos pelos pais. O Padre, irmãos e irmãs, é um homem de Deus. Um homem porque também tem suas falhas, tem suas fraquezas, tem suas necessidades. Ele chora, ele ri, ele sente dor, ele pode morrer, como qualquer um de nós. Sente fome, solidão, mas é um homem de Deus. A sua referência é Deus. Ele vai para Deus e quer levar também outros a Deus. Ele quer se colocar junto do Senhor e também quer levar outros para junto do Senhor. Ele se consagra pelo Senhor e para o Senhor e também quer levar muitos a se consagrarem pelo Senhor e para o Senhor. O Padre, irmãos e irmãs, é um homem necessário, principalmente nos dias atuais. Nada substituirá o sacerdote. Nada. Nós podemos, claro, termos muitos ministérios que vão ajudar o sacerdote numa paróquia, vão ajudar numa prelazia, numa diocese, mas ninguém poderá substituir o que faz um sacerdote. Por isso os sacerdotes são tão necessários e às vezes tão desvalorizados nas comunidades. Existem comunidades no Brasil que só vem o sacerdote uma vez ao ano, talvez duas, não mais. Nós temos a graça de termos sacerdotes aqui no Sudeste sempre em nossas comunidades. Devemos zelar pela boa reputação do sacerdote, devemos zelar pela sua saúde física, psíquica. A comunidade deve cuidar do seu sacerdote. Se ele cuida dos outros, quem cuidará dele? É necessário também esta paternidade, em troca, esta filiação. Se os filhos não se colocam como filhos, como o pai também se sentirá como pai? É necessário também esta cumplicidade entre o sacerdote e a sua comunidade. O Padre, irmãos e irmãs, é um homem de Deus, um homem que busca Deus e deve também ser por ele consagrado, mas também é um homem como outros homens, que também tem seus deslizes. Às vezes nós vemos que é tão duro construir uma reputação. Levamos anos para sermos bons padres e basta uma queda e o sacerdote às vezes é descartado. É a cultura do descartável. Nós não podemos valorizar as quedas dos sacerdotes, mas sim toda a construção da torre do bem que eles fazem dia após dia. Hoje é dia de rezarmos mais ainda pelos sacerdotes, mas todos os dias é dia de rezar pelo Padre. Todos os dias nós devemos ter esta consciência de sustentar o sacerdote. Assim como Moisés no deserto estava rezando pela batalha e suas mãos fraquejavam e de repente 2 irmãos começaram a segurar as mãos do sacerdote, assim também é a comunidade. Deve sustentar as mãos do sacerdote para que ele não fraqueje, para que ele não se canse, para que ele não desista. Enquanto houver Deus que chama e um jovem que diga sim, Deus estará chamando os sacerdotes. Vamos rezar também para que na nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida, Deus toque o coração dos rapazes, dos jovens, para que digam sim à bela vocação sacerdotal. É necessário o sacerdote, principalmente nos dias de hoje. Como dizia uma propaganda vocacional, Cristo te chama, multidões esperam. Qual é a sua resposta?